Shalom, irmãos. A paz do Senhor, a paz que só o Senhor tem para nos dar. É uma paz plena que nos dá um relaxamento, físico, não espiritual, nesse momento em que tantas coisas no mundo estão acontecendo, tantas dificuldades, tantas lutas, mas o Senhor nos relaxa, nos dá a certeza da sua eminente volta. Isso é uma esperança que a igreja fiel do Senhor tem no coração e não abre mão, porque nós conhecemos o Deus a quem servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nós vamos ler Gálatas 6, a partir do 14. Prestem atenção, é uma mensagem maravilhosa e esclarecedora. A palavra do Senhor, que escreveu, que foi Paulo, ele diz o seguinte: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós clamamos novamente pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus, que seja o Espírito Santo do Senhor a falar, revelar aquilo que está além da letra, para a honra e glória do seu nome, para alimento do seu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o caso de Israel com Deus sempre foi amor, bênção, desobediência, punição. E assim, Israel foi punido com um cativeiro do Egito de 430 anos. Aí o Senhor os trouxe de volta para a terra. Eles murmuraram, durante o deserto, um percurso que eles fariam com um mês. Gastaram 40 anos, mas tiveram maravilhosas experiências com Deus no deserto. Ali o Senhor fez que eles cumprissem a lei, pagando conforme a lei, aquilo que eles desobedeceram ao Senhor e não acreditaram que aquela terra seria a terra prometida. E assim foi. O caso de Israel é um caso de amor e bênção. Aí Israel desobedece e é punido. Mas a punição do Senhor não é para acabar com Israel. É uma punição para que Israel possa se reerguer. Durante a punição, meditar: o que está acontecendo? O que eu fiz errado? E assim também foi o cativeiro da Babilônia, um descumprimento das orientações do Senhor, que é o Shemitah. 6 anos plantarás, no 7º dará descanso à terra. E eles não cumpriram isso. Desde a época de Davi até 586, quando Nabucodonosor veio e entrou, invadiu, destruiu o templo, o primeiro templo, e levou cativo o povo para a Babilônia, e o povo passou 70 anos. Segundo Crônicas 36, acho que 21 ou 22, 21, fala sobre isso, que eles ficaram no cativeiro até que a terra cumprisse os seus 70 anos de descanso, que tinha que ter dado. Eles não cumpriram a lei. E então eles ficaram ali os 70 anos, mas depois dos 70 anos eles voltaram para a terra, e aquela terra é uma terra que emana leite e mel, porque Deus prometeu que teria um povo especial naquela terra. E essa terra, que é deserto, não é uma terra especial como a terra do Brasil, que você planta e nasce, mas é uma terra abençoada. Aí sim, quando você está na bênção, você planta em Israel e a terra nasce. Eu vou contar uma experiência para os irmãos aqui. Eu entrei numa loja
lá em Belém. Eu fui comprar umas sementes de melancia. Aliás, não, de romã. E o atendente me perguntou em inglês, eu chuto um pouquinho em inglês. Ele perguntou: você vai plantar onde? Eu perguntei para ele se esses romãs eram daqueles grandes. E a semente era daquele romã grande. Aí ele perguntou assim: você vai plantar onde? Eu falei: vou plantar lá no Brasil. Aí ele deu uma risadinha de lado assim, como quem diz: aqui a semente especial nasce na terra especial, porque essa terra aqui é santa, essa terra é abençoada. Agora no Brasil, e realmente não deu romã do tamanho que dá, né, lá em Israel. Foi uma experiência que eu vivi e que a gente vê. Hoje Israel, já falei aqui, está entre terceiro e quarto maior produtores de fruta, maior produtor de frutas e flores do mundo, colhendo no deserto. Colhendo no deserto. Mas por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre aquela terra. Aquela terra é uma terra especial, né? É a terra de Deus. Então, o que Deus fez? Escolheu para ele, a pior terra do mundo. Mas para ele mostrar que com a bênção dele, a palavra se cumpriria. Naquela terra daria leite e mel. Farei florescer um jardim no deserto. São as promessas de Deus que as pessoas não acreditavam que fosse acontecer. Mas Deus não mente. Deus não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então esse é o Deus que nós servimos. E a palavra que nós lemos deixa muito claro que Deus sempre agiu abençoando Israel. Como eu falei no começo, Isaías 66:8 se cumpriu em 47, quando a Assembleia da ONU decidiu que haveria duas nações, uma árabe e uma judaica. Israel voltou a ser nação. Os árabes não aceitaram, não quiseram que Israel voltasse a existir. Mas era projeto de Deus. E não é outro Israel, é o mesmo Israel. O mesmo Israel que negou Jesus como seu Messias. Que quando Pilatos perguntou, e o sangue desse justo? Aí alguns lá gritaram assim: caia sobre nós o sangue desse justo. E foi por isso que eles pagaram tão caro, tantos anos sem a sua terra, mas nunca perderam a sua identidade. Como aqueles que atacaram Israel perderam. Cadê os romanos? Cadê o Império Romano? Cadê a língua, que é o latim, que os romanos falavam? Cadê o Império Macedônico, de Alexandre, da Macedônia? Cadê o Império? Hoje a Macedônia é um estado da Grécia, minúsculo estado da Grécia. Cadê o Império Babilônico? Nabucodonosor, o seu pai, Nabopolassar, cadê? Esses grandes impérios que chegaram a dominar o mundo, por atacar Israel, eles tiveram a sua punição, eles sumiram. A Síria, não é Síria não, a Síria, Assurbanipal, Senaqueribe, cadê? Também se perdeu. O Senaqueribe, numa só noite, eu acho que foi Senaqueribe mesmo, depois eu vou confirmar para os irmãos, o anjo matou 185 mil soldados da Síria, numa só noite, respondendo a oração do povo de Israel. O povo de Israel ora e o Senhor age. E assim, Israel, depois do ano 70, Jesus profetizou ainda também que quando ele estava saindo do templo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele falando sobre o final dos tempos: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Senhor, mas quando essas coisas acontecerão? Aí Jesus fala: quando a figueira brotar. A figueira é o símbolo de Israel, meu irmão. E a figueira brotou exatamente em 48, como nós estávamos falando. A figueira brotou em 1948. E uma geração não vai passar. Uma geração são 70 anos, segundo o Salmo 90. E 70 anos dá exatamente 2018. Uma geração não vai passar. Mas acontece que o Salmo 90 fala assim: uma geração são 70 anos, alguns chegam a 80, outros a 90. Então nós estamos aguardando, porque a geração de 70 anos já passou.
é mais uma evidência da volta de Jesus. Aí vai se cumprir o projeto gentílico, né, que começa lá em Abraão, né, que o Senhor o tinha chamado para ser pai de uma nação, mas depois ele estende, o chama de Abraão, pai de nações. Abba é pai, né? Então ele é pai de nações. Nós somos descendentes de Abraão. Se você procurar no seu cromossomo, aí fizer exame, né, de DNA, provavelmente você vai ver que você é um descendente de Abraão. O Brasil tá lotado de descendentes de Abraão. Israel tem um exame que volta até 110 gerações. Então, meu irmão, o nosso projeto, o projeto gentílico, aqueles que não precisaram mais se circuncidar, porque Jesus levou sobre si a circuncisão, como Paulo fala aqui na cruz, na crucificação. Ali Jesus levou sobre ele. Quando terminar esse projeto gentílico com o arrebatamento da igreja, vem os 7 anos de tribulação, né? A palavra nos fala que nós seremos poupados daqueles dias de tribulação, né? Não é naqueles dias, é daqueles dias. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aí vai acontecer uma outra situação. O Senhor vai tratar com Israel, que não reconheceu Jesus como o Messias, né? Zacarias 12 fala que eles vão reconhecer aquele a quem transpassaram. Eles vão reconhecer quando Jesus voltar e pelejar pela igreja. Como podemos entender que Israel foi substituído pela igreja, né, com a palavra igual essa aqui? Paulo diz: paz e misericórdia repousem sobre todos os que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Israel é o povo escolhido, é o povo da promessa. Eu falo sempre aqui, é a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2,8 fala. E se nós pegarmos Apocalipse, são muitas coisas que nos dão a condição de entender que Jerusalém é a cidade aguardada, a Jerusalém celestial. Se Deus tivesse mudado isso, seria uma outra cidade, talvez Roma, né? Mas não, Deus não mudou nada. E diz: bem-aventurado todo aquele que lava suas roupas no sangue do Cordeiro e ganham direito à árvore da vida e podem adentrar a cidade através por seus portais. A cidade maravilhosa, a cidade santa, né? Aquela que não precisa de sol para iluminar, pois a glória do Senhor, né, ilumina. Que maravilha! Esta é a cidade da Nova Jerusalém. Então, e Jesus não mudou não mudou as suas promessas, não mudou a sua palavra, né? O próprio Jesus fala assim: eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quer dizer, são referências que ele faz. Apocalipse 21 fala sobre a Nova Jerusalém. É muito, muito grande, muito complexo e muito esclarecedor. E Apocalipse 16 fala sobre a batalha do Armagedon. Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Irmãos, isso aqui é em Israel, né? É em Israel. Então as referências a Israel de vitória, né? Mas isso depois que a igreja gentílica for tirada. Aí sim, quando vier a peleja do Armagedon, Jesus volta com a igreja, peleja a favor de Israel, Israel vence, né? Isso está tudo na Bíblia, está tudo aqui. Às vezes as pessoas que falam alguma coisa assim, falam para filosofar, não conhecem a palavra, né? Não conhecem a palavra. Mas Oséias é muito claro e diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Infelizmente,
né, nós precisamos conhecer mais a palavra, conhecer e prosseguir conhecendo, porque aí o Senhor revela, né? Aí tem uma passagem aqui logo na sequência, isso aqui é Oséias 4:12 diz assim: eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira, e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Elohim, o seu Deus. Essa prostituição aqui é prostituição de costumes. O povo de Deus tinha que viver aquilo que a Bíblia orienta, porque você não pode tirar e nem pode acrescentar nada na Bíblia. Apocalipse 22 fala sobre isso. Temos que viver a palavra, e quanto mais vivemos a plenitude da palavra, mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor se revela a nós, e nós conseguimos suportar esse mundo terrível, mas com as bênçãos e a condição que o Senhor nos dá, para que possamos vencer hoje, vencer amanhã, né? Mais um dia, outro dia, porque nós vivemos conforme a sua infinita graça. E essa graça, nunca foi negada. Jesus nunca disse que a igreja substituiu Israel. A igreja vai ser arrebatada. O projeto da igreja gentílica termina agora, com o arrebatamento. E depois o Senhor vai, nesses 7 anos de tribulação, tratar com Israel, que vai reconhecer Jesus como aquele Messias que eles aguardavam. E é isso que nós vamos... nós temos a certeza porque é o que a palavra nos diz.